Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo. Aproveitando a incursão aqui, saindo aqui da canaleta desse riacho aqui. Tem que entrar de novo na mata e aproveitar para fazer um vídeo aqui de interesse também para o rastreamento, tocando no ponto aqui referente a esse vídeo sobre possibilidade de calcular a distância que a pessoa que está sendo rastreada já percorreu. Existem o pessoal que tem conhecimento de orientação em áreas remotas, sabe os métodos que existem para tentar controlar o deslocamento do operador. Existem mecanismos de, ao longo do deslocamento, ter essas condições de, por exemplo, via contagem de passos, de tentar ir se orientando, tentar entender quanto que já foi feito deslocamento, que nem sempre é fácil, dependendo inclusive das características do terreno e também da distância. Isso pode gerar um desgaste e gerar imprecisão. Isso é possível. O que nós vamos tratar nesse vídeo hoje aqui é sobre a possibilidade eventualmente de se estimar qual foi a distância que já foi percorrida por aquela pessoa que está sendo rastreada. Ou seja, tentar estimar é diferente, por exemplo, da chamada análise da idade dos sinais. É diferente. A idade dos sinais é referente a saber mais ou menos há quanto tempo mais ou menos aquele rastro foi feito. Já no que se refere a progressão, tá bem difícil aqui, bastante fechada para não ficar batendo o facão toda hora. Estamos procurando a linha de passagem por aqui. Mais uma vez, GPS aqui, telefone celular aqui com aplicativo de celular, bússola, para evitar qualquer problema. Não é fácil, esses deslocamentos podem gerar problemas. Mas enfim, seguindo aqui o deslocamento, tentar estimar qual foi a distância que a pessoa que está sendo rastreada já percorreu. Isso não é uma tarefa fácil. É diferente, por exemplo, da idade dos sinais, o que também não é fácil para tentar estimar quanto tempo aquele rastro foi feito, mais ou menos. Mas existe uma fórmula matemática que nós não vamos dizer qual é ela aqui. O pessoal que é rastreador experiente sabe qual é. Mas existe uma fórmula matemática pela qual, se o deslocamento for feito numa situação de estabilidade, seguindo determinado percurso, é possível fazer uma estimativa com base numa fórmula matemática para tentar estimar qual foi o deslocamento. É mais ou menos como se faz com um carro. Por exemplo, carro deslocando a 80 km por hora. Se o carro persistir esse deslocamento a 80 km por hora, é possível fazer uma estimativa de quanto que ele vai deslocar em razão do tempo. Mas também, mesmo com veículos, isso pode gerar bastante problema. Por exemplo, se encontrar a estrada bloqueada, por exemplo, ou se começar a chover demais e tiver que parar, são todos pontos que tem que ser levado em consideração para eventualmente fazer essa análise de quanto que conseguiu deslocar naquele período. Assim também no rastreamento, se for uma linha de deslocamento fácil, que tiver uma sequência fácil de seguir, o percurso tranquilo, é possível se tentar estimar quanto que foi o deslocamento daquela pessoa durante determinado período. Mas isso, o pessoal que é mateiro experiente sabe disso, é extremamente problemático, porque vai se encontrando obstáculos no meio do caminho, vai ter que se fazendo esses contornos, e essa progressão sempre a um ritmo constante, como um pacing na corrida, por exemplo. Isso não é possível fazer exatamente no rastreamento se estiver passando por terreno com bastante obstáculos, com difícil progressão. Mas existe uma fórmula, o pessoal que é rastreador experiente sabe disso, uma fórmula que pode fazer isso. O que para nós aqui é mais importante, isso para nós aqui é o motivo do vídeo, é que em terrenos como esse aqui, por exemplo, bastante fechado, mata fechada, estamos tentando fazer a progressão aqui sem bater facão, nada, para não fazer barulho, não gastar energia, mas é bastante dificultoso a passagem. Mesmo que tivesse a linha aberta, são bastante colinas aqui, né? O relevo bastante acidentado. Esse deslocamento seria bastante difícil tentar fazer uma previsibilidade. Portanto, para nós aqui o que vale, mesmo que é mais importante para o rastreador, é ter a experiência mateira de saber
quais as características daquele terreno e quanto que a pessoa, em geral, consegue fazer uma progressão naquele tipo de terreno, dependendo das condições que vai encontrar, se chuva, sol, por exemplo, ou tempo muito fechado. Portanto, para nós, o principal desse vídeo aqui é que, para nós aqui, no rastreamento, o que mais importa não é exatamente fazer essa análise como se fosse uma forma matemática, mas sim analisar cada tipo de terreno e, com base nessa experiência mateira, saber quanto que eventualmente a pessoa consegue progredir naquele lugar. E daí isso pode variar bastante, né? Variar bastante. E daí, por exemplo, saber, que em determinados terrenos, mesmo uma distância de 3 km, por exemplo, simples aparentemente, pode acabar levando mais de 6 horas, por exemplo, para chegar naquele local. Em outros não, esse deslocamento pode ser mais rápido, dependendo do tipo de vegetação. Portanto, para nós aqui, para estimar a distância de deslocamento que a pessoa, eventualmente, que está sendo rastreada, executou, é uma estimativa com um grande risco de erro, mas é uma estimativa que pode ser feita. Tem que ser analisado as características do terreno, quais as condições do tempo, e tentar analisar a partir dos rastros que forem encontrados, como nós explicamos aqui melhor presencialmente, e não nos vídeos, não vamos fazer isso, tentar analisar como que eventualmente, qual seria eventualmente a distância que ela teria percorrido. Não com base nessas formas matemáticas, como se fosse um carro ou um pacing na corrida, mas sim com base na experiência de campo. Sabendo, esse tipo de terreno aqui, uma pessoa andando, por exemplo, com um facão progride se for apenas uma pessoa em tanto tempo. Uma pessoa, se não tiver facão, mas tiver mais uma linha de deslocamento, ela consegue passar tanto. Choveu, está muito enlameado o terreno, vai reduzir ainda mais essa capacidade. Está durante a noite, mais a capacidade. E daí, com base nessas estimativas de deslocamento, tentar traçar as estratégias que nós também não vamos tratar abertamente aqui nesse vídeo. Portanto, para finalizar esse vídeo aqui, sim, é possível fazer uma estimativa de quanto, eventualmente, de percurso a pessoa que está sendo rastreada se deslocou, mas isso envolve uma série de fatores. A estimativa, ela pode ser bastante falha, mas é possível tentar fazer ela. Mas o que mais importa para nós aqui é essa experiência de campo do mateiro, do rastreador, para saber que em diferentes terrenos o deslocamento se opera de maneiras diferentes também, sem que para isso exista uma forma matemática específica para isso. E sim, o que exige é a experiência de campo para indicar quanto que ela consegue deslocar naquele local. Esse, portanto, é mais um vídeo do rastreamento humano. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros, longa vida à República.